Olá pessoal, meu nome é Ranigélia, estou aqui hoje para falar para vocês, né, sobre fecundação e desenvolvimento. Um resumo, claro, né, para a gente conseguir identificar o que eu devo saber sobre fecundação e desenvolvimento de forma inicial, tá? Para a gente relembrar, vamos relembrar aí, né, o sistema reprodutor feminino, certo? Lembrar que antes de eu iniciar no meu processo, antes de eu falar sobre fecundação, nós devemos saber que o sistema reprodutor feminino ele é composto pelo útero, certo? Pelas trompas de Falópio, pelos ovários, né? Nós temos 2 ovários, assim como 2 trompas, certo? E também pelo colo uterino e pela vagina, e também o cérvix, certo? Então, essa é a anatomia do sistema reprodutor feminino, certo? Ranigélia, e assim, o que eu preciso, né, especificamente saber aí nesse sistema, certo? Nós vamos saber que quando nós falamos de fecundação, nós estamos falando especificamente de quê? Né? De um sistema reprodutor, ou seja, 2 indivíduos que vão reproduzir mais um indivíduo, tá? Então, esse sistema de reprodução, para que ele exista, né, nós precisamos ter, claro, o óvulo, e nós precisamos do espermatozoide. Então, são os gametas que são responsáveis por esse processo de reprodução, certo? E aí, Ranigélia, esse óvulo, né? Quando que esse óvulo, vamos dizer assim, especificamente ele está pronto? Então, vocês vão lá relembrar ciclo menstrual, certo? Que eu não trouxe ainda aqui para vocês, mas se vocês quiserem, aproveitando a deixa, curte, compartilha, se inscreve no canal. E também, né, ativa as notificações. Se vocês quiserem que eu traga aqui sobre ciclo menstrual, comenta aqui nos comentários que eu vou trazer um videozinho bem resumido para vocês também, tá? Então, lá no ciclo menstrual, né, da mulher, nós vamos preparar o óvulo para que ele seja fecundado. Então, todo esse ciclo, todos os meses, a mulher passa por esse ciclo. Todos os meses, né, nosso corpo se prepara para uma gravidez, para uma fecundação, certo? E aí, o que acontece, Ranigélia? Essa fecundação, né, esse óvulo, ele vai estar pronto para ser liberado no momento da ovulação, tá? Então, a mulher tem período menstrual, né? No 14º dia, o óvulo ele já está pronto para ser liberado dos ovários para a trompa, para que ocorra aí esse processo de fecundação, tá? Então, ele passa todo esse tempo, né, se preparando, certo? E ele é liberado no processo de ovulação, do ovário para a trompa, tá? Então, o que é o óvulo? O óvulo aí é uma estrutura, né, microscópica que cresce, ele amadurece, né, dentro do folículo, nos ovários. Então, como a gente falou, é o processo de, né, esse processo de amadurecimento vai ocorrer e vai liberar esse óvulo maduro, tá? Ou seja, esse óvulo pronto para ser fecundado. O espermatozoide, né, é outro ponto que nós precisamos relembrar, que é quem? Um gameta, tá? Masculino, certo? Ao qual ele vai aí se unir, ou seja, é ele quem vai, né, se fecundar aí com o ovário, tá? Então, a fecundação, como nós, né, já sabemos, como vocês já devem ter ouvido falar, a fecundação aí é quando ocorre a fusão, a união desses gametas, tá? Então, isso nós chamamos um processo de fecundação. A partir do momento que ocorre essa fusão, que ocorre essa união do espermatozoide com o óvulo, nós dizemos ali que ocorreu uma fecundação, a formação de um zigoto, tá? Essa formação, né, ela ocorre no interior das trompas. Isso também é importante que vocês saibam. Ela ocorre no interior das trompas, mais especificamente na parte da ampola. A trompa, ela é dividida, né, em 4 partes. E lá naquela curvaturazinha, certo? Nós chamamos de ampola. É lá onde ocorre a fecundação. Então, o óvulo vai até lá e aguarda o espermatozoide para que ocorra essa fecundação. Então, antes da gente falar sobre a questão justamente da divisão das fases da fecundação, vamos conhecer aqui
né, a estrutura de um óvulo e vamos conhecer a estrutura do espermatozoide, tá? O óvulo, ele tem essa estrutura, ele tem uma estrutura externa, né, recoberta por várias camadas de células que nós chamamos de corona radiada. Nós temos, né, uma parte mais interna, certo? Que aí já é considerado uma membrana, ao qual nós chamamos de zona pelúcida. Nós temos, né, uma parte mais interna, ao qual, né, nós chamamos de citoplasma. E nós temos, né, no centrozinho, nós temos o material genético desse óvulo, que nós chamamos de núcleo, tá? Então, essa é a minha estrutura de um óvulo. Por que é importante eu saber isso, Ranigélia? Porque as etapas dessa fusão, né, dessa união entre o espermatozoide e o óvulo, vai acontecer justamente como? O espermatozoide penetrando essas camadas, tá? Vamos lá, pessoal. Então, ó, no espermatozoide, né, como que é a estrutura do meu espermatozoide, certo? O meu espermatozoide, ele é composto pela cabeça, pelo corpo e pela cauda, tá? Na cabeça nós temos o acrossoma, nós temos o núcleo, que é onde está depositado o material genético, e nós temos, né, a caudazinha, certo? Ao qual ela vai ter a função principal ali, ajudar no percurso, né, que esse espermatozoide vai fazer. Então, é como se ela fosse ali as perninhas do espermatozoide. Tá? Por que eu tenho que entender essa questão, Ranigélia? Porque justamente essa cauda, ela não vai entrar, né, no citoplasma do óvulo, e ela vai, né, ser deixada para trás no decorrer das fases, tá? Então, essa é a estrutura dos meus gametas, certo? E voltando, né, para a questão aí, né, as fases da fecundação, ela é dividida em 3 fases. Essas fases nós chamamos de processo ao qual vai ocorrer a penetração do espermatozoide no óvulo, tá? Então, a primeira aí fase seria aí a penetração na corona radiada, certo? Que aí, né, 2 ou 3 camadas de células ao qual o espermatozoide ele vai conseguir penetrar, tá? A segunda fase é justamente a penetração na zona pelúcida, como a gente viu, né, que é essa zona mais interna, né, depois da camada, né, de células, tá? Então, vai ocorrer a penetração do espermatozoide aí, e ao atingir essa camada, certo? Inicia-se aí um processo de reação acrossômica, que justamente, né, vai ser aí liberado enzimas, tá? Então, o espermatozoide, ele vai liberar enzimas e proteínas que ficam aí na vesícula acrossômica, justamente ali na cabecinha, no início ali da cabecinha do espermatozoide. E com isso, ele vai conseguir, né, quando ocorre essa liberação, ele vai conseguir adentrar ou penetrar, né, essa zona pelúcida. Tá? Então, quando ele penetra, quando ele consegue, ele liberou as enzimas, tá? E proteínas e consegue fragilizar ali aquela camada, né? E ocorre a penetração. Após ocorrer a penetração, o que vai acontecer, Anigélia? Vai acontecer uma nova reação. Essa reação vai ser chamada aí, né? Justamente de reação cortical. Anigélia, essa reação cortical é o quê? Também a liberação aí, né, já, na verdade, aí vai ocorrer uma liberação de grânulos corticais, tá? Para que, justamente, em vez de fragilizar, fortaleça essa parede. Então, é o contrário, né, das enzimas que o espermatozoide libera. Então, a Ranigélia, quem que libera aí, né, essa questão dessas glândulas, já vai ocorrer a liberação por parte da parede. Então, o espermatozoide, ele passou, vai ocorrer essa liberação. Para quê, Ranigélia? Fortalecer essa parede, para que não ocorra a entrada de um outro espermatozoide. Tá? Então, só um espermatozoide consegue penetrar, né, a zona pelúcida, tá? Aí, por fim, né, a terceira fase é a fusão das membranas. Então, o espermatozoide, ele conseguiu entrar, tá? Ele conseguiu penetrar aí a zona pelúcida e vai até o citoplasma. Quando ele chega no citoplasma aí do óvulo, ele deposita, né, também o seu
o seu material genético. E a partir daí vai ocorrer a fusão entre entre os materiais genéticos, ao qual nós vamos ter aí um óvulo fecundado, que nós vamos denominar de zigoto, tá? Então, ocorreu a fecundação, nós temos aí um zigoto, certo? Anigélia, o que eu preciso saber mais? Eu preciso saber que a partir desse momento que ocorreu a fecundação, né, que ocorreu aí a união dos gametas, vai iniciar um processo de divisão celular, certo? Anigélia, esse processo de divisão celular, ele vai existir sempre que ocorrer a fecundação, sempre que ocorrer a fecundação. E aí ele vai começar a se dividir, né, em várias células, tá? Então, esse processo de divisão celular vai chegar a um momento que vai ter inúmeras células, certo? Ainda de forma desorganizada, porque ainda está no processo de replicação dessas células. E aí, quando nós tivermos o acúmulo de células, certo? Então, ocorreu um processo de replicação. Esse acúmulo de células, nós denominamos, né, aquele formato naquele momento de mórula, tá? Que é a segunda imagenzinha que vocês estão vendo aí na imagem. Depois, essas células, elas vão começar a seu processo de maturação e organização. Ou seja, está ocorrendo um desenvolvimento, tá, pessoal? A partir do momento que ocorre a multiplicação celular, está iniciando-se aí o seu desenvolvimento embrionário, tá? Então, o óvulo que foi fecundado, ele está no seu processo de desenvolvimento e organização, certo? E aí depois nós vamos ter uma evolução, né, dessas células. Essas células maturas, elas vão se transformar aí, né, em umas células. As células externas vão se aderir à parede aí externa do óvulo, né? E as células mais internas vão se aderir aí, os folículos mais internos, eles vão ficar no centro do óvulo, que futuramente eles vão se desenvolver ao nós vamos denominar aí de embrião. Essas células que estão no interior, né, nós chamamos de blastômeros, certo? Essas células que estão na parte mais externa, nós chamamos de trofoblasto, tá? Trofoblasto. E toda essa estrutura nós chamamos de um blastocisto. Por isso que a gente fala que são, né, nomes bem difíceis, certo? Então, essas células mais internas nós chamamos de blastômero. As células externas, essas células verdinhas, nós chamamos de trofoblasto. E toda a estrutura nós chamamos de blastocisto. É quando está ocorrendo o desenvolvimento e esse óvulo ele vai começar a ganhar forma, tá? Aí nós vemos aí, né, nós temos também dois processos após o processo da fecundação, que é justamente o quê? Durante esse processo de desenvolvimento de divisão celular, vai acontecer na divisão celular lá, né, na parte interna lá do óvulo, e mesmo assim esse óvulo vai fazendo um outro processo, que é o que, Anigélia? O primeiro processo é o processo de migração, né, que é quando justamente esse óvulo fecundado, que nós chamamos de zigoto, ele vai percorrer o percurso da trompa até o útero, certo? E nós temos também o processo de nidação, que é o processo de implantação do óvulo fecundado, né, lá no endométrio, que é a camada interna do útero, certo? Então, eu tenho que saber todo esse processo, né, desde lá do início, como eu falei para vocês, da liberação, na ovulação desse óvulo, até aqui, o processo de nidação, que é a implantação do óvulo fecundado no endométrio. Então, isso é um processo de fecundação até o processo de implantação. E, Anigélia, isso tudo é o quê? Isso tudo é a fecundação. A partir do momento que ocorre a implantação do óvulo no endométrio, a gente vai iniciar o processo de desenvolvimento, ou seja, esse óvulo, ele vai se desenvolver, tá? Que é quando a gravidez, ela vai dar continuidade, certo? Beleza até aí? E aí, em seguida, o que eu preciso, né, saber também, Anigélia? O meu desenvolvimento fetal. Eu tenho que lembrar, certo, que eu tenho anexos que são responsáveis por esse desenvolvimento do feto. Sem eles, não vai existir o desenvolvimento fetal, tá? Então, o feto precisa deles para se desenvolver. Seria aí o saco vitelínico, que ajuda aí na nutrição do embrião,
certo? Então, tem que lembrar disso aí, principalmente nesse saco vitelínico no iniciozinho da gestação. Vesícula alantoide, ela é responsável pelo armazenamento de excretas. Futuramente, ela influencia aí, né, na questão justamente do sistema renal desse embrião, tá? Então, ela vai influenciar, vai ajudar aí nessa produção. O córion, né, é uma membrana bastante vascularizada, certo? Rica e que envolve tanto o embrião como todos os outros anexos. Então, ela fica na parte mais externa, fornecendo aí proteção e nutrição nesse primeiro momento, tá? Nós temos o amínio, que é uma membrana mais interna, que fica dentro, né, vamos dizer, mais para dentro do que o córion, certo? E ela é uma membrana formada por um saco repleto de líquidos, que nós vamos denominar aí, né, de líquido. Esse líquido é chamado de líquido amniótico. E esse líquido amniótico, ele forma essa bolsa, certo? Aí, Ranigélia, vem a questão. Lembrem, o líquido amniótico, que é essa bolsa que ele forma, que nós chamamos de bolsa amniótica, ela tem como finalidade principal proteger o feto, tá? E o cordão umbilical. E também ela ajuda, né, esse feto a ter mobilidade, certo? Na vida intrauterina. Então, ele tem uma finalidade muito grande, esse líquido. É por isso que quando ocorre diminuição do líquido, né, ocorre aí uma preocupação dos obstetras, ao qual também nós temos que investigar se essa perda de líquido está sendo significativa e esse bebê precisa, né, ocorrer o trabalho de parto ou não, tá? Então, o líquido ele tem que permanecer numa quantidade favorável para que esse feto sobreviva e tenha, né, tanto essa proteção como também essa mobilidade. O cordão umbilical é a fonte de nutrientes e de oxigênio para o feto, tá? Então, é por ele que vai ser enviado os nutrientes e por ele que vai ser enviado também o oxigênio necessário para que esse feto sobreviva. Placenta é a ligação da mãe e o feto, tá? Então, a placenta é quem liga esses dois seres, tá? E eu também tenho que lembrar as funções da minha placenta, que são fundamentais, tá? Não que as outras coisas não sejam, mas a função da minha placenta também é fundamental, tá? Fornecer nutrientes e oxigênios ao bebê, certo? Produção de HCG, isso é fundamental também lembrarmos, tá? Produção aí, né, do HCG, a gonadotrofina coriônica humana, né, independe, né, da distribuição aí do corpo lúteo. A detecção, né, da corrente sanguínea da mulher pode ser detectada aí esse hormônio, tá, entre 8 a 11 semanas, tá? Ranigélia, antes disso, é impossível detectar antes disso, né? Muitas vezes pode detectar, mas em pequenas quantidades. Não se caracteriza ainda uma gravidez pela quantidade de HCG, certo? Então, depois aí da 8ª semana, esse HCG já fica mais, vamos dizer assim, em uma quantidade maior, mais satisfatória, mais significativa, ao qual ele pode ser identificado tanto no exame de sangue como nos testes de farmácia, tá? Então, de 8 a 11 semanas para identificação. Proteção imunológica do bebê e proteção do bebê contra impactos na barriga da mãe, tá? Então, tudo isso é fundamental vocês lembrarem, tá? Ranigélia, por quê? Cai muito questão do concurso, certo? Da concepção do parto até se passarem aí, né, da concepção ao parto, passam-se aí em média 280 dias, tá? Então, desde a fecundação que a gente falou até o parto, vai durar em média esses 280 dias. Na 3ª semana, né, ocorre aí já a formação do tubo neural, que se dá origem aí ao cérebro, o coração, o tubo digestivo, os órgãos do sentido e as extremidades, de onde vão nascer os braços e as pernas. A primeira formação que a gente fala, né, é do tubo neural, certo? E do cérebro. Ao qual, né, eles vão ser os primeiros a começarem a se formar e os últimos a pararem de se desenvolver. Mas o primeiro sistema que começa a funcionar no organismo desse feto é o sistema cardiovascular, tá? Ele é o primeiro sistema a começar a funcionar. Ranigélia, quem começa a bater? O coração. E o que o coração bombeia?
sangue. Então, é o sistema cardiovascular, que é o primeiro sistema a começar a funcionar no nosso feto. De estrutura que se forma especificamente, a primeira estrutura a ser formada é o tubo neural, né? E justamente aí a nossa coluninha vertebral e o nosso cérebrozinho, tá? Então, ocorre essa formação que fica, até a gente diz, em formato de girino inicialmente. E mesmo assim, lá aquele girinozinho, né, aquele fetozinho, ele tem ali um sistema funcionando nele. Qual que é o sistema, Ranigélia? Cardiovascular. Nós temos batimentos a partir aí, né, da terceira semana, tá, de vida desse feto, certo? Então, nós já temos. Conseguimos, Ranigélia, identificar esses batimentos a partir da sexta semana, tá? E aí a gente consegue ouvir no exame de ultrassonografia, tá? Então, basicamente, nós precisamos saber dessas coisinhas aqui. E jamais também podemos esquecer que também é questão de concurso, a questão das vacinas da gestante, né? Que toda gestante, ela tem que ter o calendário vacinal em dias de hepatite B. Se não tiver, ela tem que colocar em dias. Também a difteria e tétano, certo? Que nós chamamos de DT. E claro, toda mulher, em todas as gestações que ela tiver, certo? Ela sempre vai ter que tomar aí, a partir da 20ª semana, certo? A DTPA. A DTPA, ela vai servir, né, como proteção aí de difteria, tétano e coqueluche. E ela também serve como um reforço da ADT. A Ranigélia, a mulher tomou a ADT. Ela precisa tomar a DTPA quando engravidar? Sim. Tá? Então, ela serve como se fosse um reforço da ADT. Então, independente se o calendário vacinal dela estiver em dias, né, a hepatite B e a ADT, mas ela vai ter que tomar a DTPA a partir da 20ª semana aí, ou seja, a partir de 20 semanas, ela pode estar fazendo aí, ir até o postinho e tomar a DTPA, certo? Então, elas não ficam isentas. Toda gravidez, essa mulher vai ter que tomar a DTPA. E aí, nós ficamos por aqui, tá? Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui se você quer que a gente fale sobre o ciclo menstrual. Tchau, tchau!